Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Que pecado Eva realmente cometeu aí na historinha Bíblia, nesse mito bíblico? Como nem Eva e nem Deus existem, não existe, não houve pecado nenhum. Mesmo assim, se nos atermos ao relato bíblico, tal irracionalidade não pode ser aceita. Alguém aqui deu um exemplo esclarecedor que, embora eu não me lembre exatamente qual era, não será muito diferente. Suponha que um pai observe seus filhos brincando no jardim e diga a eles para não se aproximarem de uma das cercas de metal que margeiam o refinado jardim, pois ela é eletrificada. Se uma das crianças tocasse na referida cerca e se machucasse, de quem seria a culpa? Tenho certeza que, em tal caso, se levado em julgamento, o pai seria responsabilizado. É uma de duas coisas. Ou você desliga a eletricidade da cerca se quiser que seus filhos brinquem, ou você não deixa seus filhos brincarem no jardim enquanto houver eletricidade na cerca. Esses paradoxos são típicos e abundantes na Bíblia, pois foi escrita por homens da Idade do Bronze que inventaram não apenas Deus, mas também toda a sua vontade e personalidade, perversidade, maldade, evidentemente sem ter ideia de como um ser imaterial poderia ser, eles só poderiam atribuir a ele seus próprios defeitos humanos como a única referência da qual se inspirar. Por esta mesma razão, Deus é feito à imagem e semelhança dos seres humanos, e não ao contrário. Logo, podemos entender que Deus cria um paraíso e coloca no meio desse paraíso uma árvore em que as crianças, que seriam os homens, não poderiam tocar, poderiam fazer de tudo, mas não tocar naquela árvore, porque morreriam. Ora, se Adão e Eva eram os primeiros homens do planeta Terra, eles não tinham conhecimento da morte. E Deus diz a eles: olha, se vocês tocarem nessa árvore, comerem desse fruto, vocês vão morrer. Então, Adão e Eva não sabiam o que era a morte para entender o quão seria o castigo que eles receberiam se comesse o fruto. E mesmo assim, né, se Deus inventou essa árvore e colocou essa árvore no meio do jardim, para que Adão e Eva fossem brincar, viver e tudo mais, e se Adão e Eva encostaram nessa árvore como numa cerca elétrica e acabam morrendo eletrificado ou morrendo pelo pecado, digamos assim, pela toxicidade do fruto, de quem é a culpa? Quem pôs a árvore lá? Quem pôs a cerca elétrica nesse jardim? Foi Deus. E se ele colocou essa cerca elétrica no jardim, ele é o culpado pela morte dos seus filhos. Então é um absurdo essa história, né? A história de Adão e Eva existirem num paraíso onde havia essa cerca elétrica. E aí se diz assim: o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio onde tem uma cerca elétrica que você não pode passar. Não existe livre-arbítrio onde existe um fruto que você não possa comer. Onde está o livre-arbítrio? Então, não existe isso, né? Então, é importante entender que a historinha de Adão e Eva, uma historinha usada pelos judeus, principalmente os sacerdotes do templo, para concentrar os judeus no templo. Então, a partir do momento em que Adão e Eva comem do fruto, os dois são expulsos do paraíso e para Deus eles morreram. Mas Deus, como ele é bonzinho, ele cada ano, se Adão e Eva levasse ou matasse um animal, derramasse algum sangue, Deus gosta de sangue, gosta que derrame sangue. Então, se Adão e Eva matassem algum animal, eles poderiam ter a sorte de viver mais um ano.
Então, todos os anos haveria uma festa, um festival, um momento em que Adão e Eva e seus descendentes deveriam sacrificar um animal para deixar Deus feliz e o ser humano viver mais um ano. Com isso, os sacerdotes do templo concentraram a fé dos judeus no templo de Jerusalém. Então, todos os anos o povo deveria ir até o templo de Jerusalém, sacrificar animais para receber de Deus a graça de continuarem vivos. E se alguém morresse, seria porque não fez um sacrifício com amor, ou que o animal morto não era 100% saudável, etc, etc. Então, com isso, os sacerdotes dominariam a religião, a religiosidade dominariam o povo e teria o cabestro, né, do seu povo nas suas mãos. Não seria assim, se eu quiser fazer o sacrifício aqui, se eu quiser fazer o sacrifício ali, nos meus templos. Não, existia um templo, que era o templo de Jerusalém, e era lá que todo mundo deveria ir fazer os sacrifícios, e os sacerdotes do templo enchiam os bolsos e controlavam a população. É para isso que existe a historinha de Adão e Eva, expulsos do paraíso, mortos, mas Deus dá uma chance. Se matarem um animalzinho todos os anos, vão receber a graça de um ano de vida até o outro ano. E isso deveria ser sempre feito no mesmo lugarzinho chamado templo. Quem dominava o templo? Os sacerdotes. Os sacerdotes dominavam o templo, dominavam a religião, dominavam o povo. É assim que acontece. A religião é uma forma de domínio da população, de anestesiar o cérebro das pessoas, de fazer as pessoas não refletirem sobre a existência, sobre a vida e se tornarem escravos de uma fé como se fossem crianças dependentes de um pai que nunca apareceu, que nunca aparece, que nunca está presente e que se delira com a presença dele em alguns momentos, presenças visionárias, presenças de sentimentos, tudo humano, tudo cerebral. Nada disso é realmente acontecimento extraordinário. Eu senti Deus. Não, você sentiu um sentimento humano e esse sentimento humano te faz pensar que é Deus. Não significa que foi Deus que estava ali. Você compreende essa ideia? O teu cérebro diz que você teve uma sensação de prazer, uma sensação de euforia, uma sensação diferente, e aí você atribui essa sensação à presença de Deus. Mas não é a presença de Deus, é biológico, é o seu cérebro te dando aí uma descarga de dopamina, de adrenalina, de noradrenalina, de GABA, de neurotransmissores que te dão uma sensação boa de prazer, de êxtase, e você está atribuindo isso a um Deus invisível que não existe. Esse Deus para os cristãos é Jesus, para os muçulmanos é outro, para os judeus é outro, para os hindus é outro, para os indianos é outro, são milhões de deuses e assim por diante. Cada um faz a experiência segundo a sua biologia, o seu corpo, não segundo o Deus que faz você sentir a experiência. A experiência é puramente natural, puramente humana, nada de transcendental, nada de sobrenatural. Um grande abraço, tchau.